Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Alexandre de Moraes, para variar, mas eu quero dar um recadinho a todos aqueles que almejam e amam o Estado, que gostam da força do Estado, querem ser protegidos pelo papai Estado, né? Os socialistas, né? Ou os isentões, companhia limitada, todos aqueles que almejam que o Estado lhes ajude, né? Por meios judiciais, né? Através do ativismo jurídico, né? Inclusive tem um vídeo, esse dia eu comentei com um colega meu, sobre um videozinho de um juiz americano, e eu vi muitas pessoas, amigos meus, que se dizem conservadores, ou são conservadores, mas não conseguem compreender o que aquele juiz estava fazendo. O juiz foi ver, estava julgando um caso de uma mulher que ela tinha sido multada, enfim e tal. E a mulher começa a chorar na frente do juiz, diz que ela não tem condições, e que ela foi multada por causa disso, e o filho dela tinha morrido um ano atrás, tal, tal. O juiz se compadece daquilo e exonera a mulher das multas. Isso, gente, é ativismo judicial, tá? Porque ele está usando a lei em favor, em benefício social. Isso não pode, está errado. Por mais que a gente ache que a mulher talvez não tivesse condições, o juiz deveria parcelar a dívida, fazer qualquer coisa, mas a lei tem que ser aplicada, tá certo? Então isso é para que vocês entendam que o papai Estado não pode fazer isso, tá, gente? O Estado, ele não deve fazer isso. Mas eu quero falar especificamente do Alexandre de Moraes, porque hoje ele prorrogou a prisão da Sarah Winter. Veja bem, gente, nós temos um poder gigantesco que é o STF, né? Um poder, uma instituição, uma das maiores instituições brasileiras, né? Junto com o Congresso e o Senado e o Poder Executivo. O STF é a Suprema Corte, é o Judiciário, é a base, o fim do Judiciário, né? Então, nós temos um poder gigantesco oprimindo um cidadão comum sendo oprimido por uma instituição. É claro que não é só um cidadão, porque tem mais aqueles dois que foram protestar na frente da casa dele lá e foram presos, estão presos até hoje. Tem o namorado da Sarah Winter também, acho que foi preso. Mas aonde eu quero chegar? Nós temos que entender que é o seguinte, gente. O Estado, ele não tem... Qual é o problema do socialismo, né? Por que eu falei do socialismo no começo? Porque o socialismo, ele visa desbancar os empresários, né? No caso ali, fazer reforma social, Então tem o poder capitalista, né? Um poder burguês, né? E o proletário, né? Assim dito, né? E o socialismo tenta abaixar esse poder capitalista para que o proletário e o capitalista andem em pé de igualdade. Só que para baixar esse cara aqui, precisa do Estado. O Estado tem que ser gigantesco para poder baixar esse cara aqui. Então tu vai dar um poder muito superior ao Estado, para que o Estado faça essa revisão social e abaixe o poder desse capitalista malvadão. Tá certo? O que acontece hoje em dia é o seguinte: como o projeto petista da Dilma Rousseff, que queria dar um golpe do Estado, né? Como a gente viu lá do general Heleno, que ele disse para ela, general Heleno não, o Vilas Boas, se eu não me engano, disse: olha, se a senhora repetir isso, eu vou prender a senhora aqui mesmo, porque ela queria dar um golpe de Estado e não conseguiu. Ela foi vitimada e tal. Só que eles fizeram o quê? Aparelharam todo o Estado no judiciário, aparelharam nas escolas, aparelharam
no Ministério Público, em todo lugar do Estado foi aparelhado pela ideologia esquerda. Tanto a esquerda radical como a esquerda moderada, os globalistas, né, que tem essa causa identitária e tal, criando um ativismo judicial e nas escolas aí, sendo representadas por causas LGBT, por causas negras, essa política identitária. Tá? Isso foi feito durante muitos anos. Muitos anos. E hoje, quando tem um cidadão que se revolta contra esse aparelhamento do Estado, vem o Estado gigantesco, né? O Estado gigantesco mesmo. O Brasil gasta com a máquina pública quantias exorbitantes. A máquina pública sai do nosso bolso, sai do bolso do trabalhador. E é caro pra caralho manter esses caras lá. E o que esses caras fazem? Vão e mandam prender o cidadão. Um cidadão comum. Eles não estão preocupados com os deputados que estão agora, um presidente da Câmara, chamado na planilha da Odebrecht lá como Botafogo, ou o amigo do meu pai, que é o presidente do STF, né? O Alcolumbre, e outros caras aí que têm foro privilegiado, que deveriam sim ser levados ao STF, esses caras eles não vão atrás. Eles vão atrás do cidadão comum. E o pior de tudo é que o processo que tinha sido... a qual a Sarah Winter estava sendo investigada, foi arquivado. Então essa prisão dela é ilegal. É ilegal. O Alexandre de Moraes está em flagrante delito, ele deve ser detido agora. Mas isso não acontece. Né? Nós não temos as instituições fortes, né? Nós temos instituições gigantescas, mas instituições fraquíssimas. Instituições de geleia, como exemplos generais aí, né? São todos de geleia. Então o que a gente vê é o seguinte, gente. Um poder do Estado, um poder gigantesco, atuando contra o cidadão comum. Outro exemplo, cara, de como é a perseguição não só dos conservadores, mas principalmente do Bolsonaro, é o exemplo do Queiroz. Né? O Flávio Bolsonaro está sendo investigado por movimentações suspeitas de 1,3 milhões quando ele era deputado estadual. Certo? Um dos assessores dele, o Fabrício Queiroz, eles estão envolvidos ali no esquema de rachadinha. São suspeitos, não há nada comprovado ainda, mas esse cara foi preso. Agora, o André Siciliano, do PT, que está no mesmo esquema, que tem suspeitas de 49 milhões. 49 milhões não é investigado. Esse cara não é investigado. Em primeiro lugar está o PT, em segundo lugar está o PDT, com 30 milhões, e o terceiro lugar está o PSC, né, com não sei quantos milhões também. O Flávio Bolsonaro está lá em 14º, 15º lugar, entre as movimentações atípicas. Né? Os caras foram aonde? Tu acha que eles foram lá no de 49 milhões? Eles foram lá no de 30 milhões? Foram lá no de 20 milhões? Não, foram lá no de 1,3 milhões, porque ele é filho do presidente Bolsonaro. Então hoje a gente tem a máquina pública toda trabalhando e investindo contra o presidente da República e contra os conservadores, contra pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, pessoas que não são deputados federais, não são deputados estaduais, não têm o foro privilegiado, pessoas que não têm, às vezes, dinheiro para constituir um advogado, para constituir um corpo de advogado, né?
E eles usam a máquina pública de todas as formas. Usaram agora a Polícia Civil, para o caso do Queiroz. Usaram o Congresso, na CPMI das fake news. Só tinha bolsonarista na CPMI das fake news. A gente teve aí dois caras da empresa que supostamente teria feito ali a manipulação para a causa do Bolsonaro, né, para a campanha do Bolsonaro. Os dois caras, o presidente da empresa e um funcionário, denunciaram quem na CPI? O PT! Um deles foi investigado na CPI das fake news. Não. Só a base conservadora, só os apoiadores do Messias Bolsonaro. Então, eles viram que não ia dar em nada na CPMI das fake news, então eles migraram para o STF. Fora as nomeações que eles impediram o Jair Bolsonaro, um monte de coisa aí que a gente vê, né? Então você que é socialista, você que não se ocupa com isso, não se preocupa com política, agora quem está sendo perseguido somos nós, os conservadores. Mas eles não vão parar por aí. Se você não tomar uma medida, logo eles vão perseguir todos aqueles que não condizem com o seu pensamento. O que a gente vê hoje é uma Gestapo. A gente está vendo a Gestapo. Nós estamos sendo perseguidos por nossas opiniões e por sermos cristãos. Por sermos cristãos. O próprio Ciro Gomes, ele mesmo diz que ele luta contra a Igreja Católica. Sabe, gente? Então, hoje, por enquanto, é os conservadores. Mas eles não vão parar nos conservadores. Se eles conseguirem, eles não vão parar nos conservadores. Eles vão ir atrás de cada um que divirja de suas ideias. Porque o importante para eles é ter o monopólio da verdade. O monopólio da verdade. A verdade vai ser o que eles disserem. Então, é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa ditadura do judiciário, uma ditadura escancarada. Houve aí uma ruptura no cenário federal, houve uma ruptura dos poderes, e o que a gente está vendo é que não vai parar. Não vai parar. Eles vão tentar de todas as formas aí minar o presidente Bolsonaro. Primeiro, eles vão tentar caçar a chapa para que o Bolsonaro não bote um ministro lá. E que também ele não consiga trocar ali, botar um presidente da Câmara que seja mais alinhado ao governo, assim como um presidente do Senado. Esses dois monte de bosta, que é o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, os dois trabalham contra o Brasil, assim como vários deputados e vários senadores. Infelizmente, esse é o Brasil de hoje. A gente vê aí prisões arbitrárias, a gente vê aí a Polícia Federal sendo usada como uma Gestapo, que era uma polícia particular do Hitler, em 1930, 1940, que os caras simplesmente, o STF chega lá, vai lá e manda prender, vai lá e manda buscar os computadores e celulares de pessoas comuns, simplesmente porque divergem de suas ideias. É o nazismo instaurado no Brasil. Infelizmente é isso que a gente vive. Valeu, pessoal.